Oi pessoal, hoje a gente vai trazer um assunto para vocês, novamente um pouco polêmico, mas enfim, em referência ao dia 18 de maio, alguns de vocês que acompanham a gente percebeu que a gente postou uma foto referente a um acontecimento trágico que aconteceu no dia 18 de maio de 1973, que foi a morte de uma criança de 8 anos, uma menina no Espírito Santo. E a morte dela ocorreu nesse dia e ela foi o quê? Torturada, violentada, estuprada e morta. Os agressores, eles nunca foram punidos, eles nunca foram condenados, né? E então o que essa data representa? Ela representa um sinônimo de luta para que isso não aconteça com outras crianças, o que infelizmente é frequente ainda nos dias de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho desse assunto com vocês. É um assunto um pouco pesado, né? Que a maioria não gosta muito de falar, porque realmente, né, como que uma pessoa pode fazer isso com a outra, né? Mas a gente vai falar de uma maneira mais tranquila, mais leve, para a informação de vocês mesmo, né? Porque esse assunto, por mais que seja pesado, ele tem que ser falado. E a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho como que eu abordo esse assunto com meu filho, com meu irmão, com meu priminho, porque assim, é um pouco impactante a gente falar que a criança deve saber sobre abuso sexual, mas é claro que tudo depende do modo que você vai falar disso com a criança, né? Então você não vai falar, olha criança, cuidado, tem um abuso sexual e que não sei o que, ficar longe de todo mundo. Não é assim. Né? Tudo depende da comunicação, do jeito que você vai abordar aquela criança, do jeito que você vai abordar o assunto, para a criança entender um pouquinho o que é isso que está acontecendo. E não necessariamente você tem que falar com todas as letras. Olha, isso é um abuso. Olha, isso não é um abuso. Não, mas vamos tentar entender de uma maneira que a criança também entenda, né? O abuso sexual, né, infantil geralmente começa... Né, acontece na maioria das vezes na família, né, com tios, com os avós, com os próprios pais. É chocante, mas é a realidade. E ele não começa assim de um jeito, né, agressivo, com a relação mesmo. Ele começa de um jeito sutil, né? Então o abusador ele começa dando presentes, levando para passear, um toque ali, uma carícia ali, fala que é carinho, dá um chocolate e fala que a criança, né, se ela tiver aquele chocolate, ela não precisa contar o que aconteceu ali naquele momento. Então é desse jeito que começa tudo, né? Um jogo de sedução, isso, né? Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de como abordar com a criança, com o adolescente, enfim, o assunto abuso sexual. A gente não vai chegar na criança e falar... nossa, cuidado, tem um abuso, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente vai tentar fazer de uma linguagem mais lúdica para a criança, que ela possa entender e internalizar isso para quando, se acontecer, esperamos que não, né? Mas se acontecer, ela saiba a quem procurar, a quem recorrer, ela saiba falar, ela saiba que ela possa falar isso para alguém. Porque o que acontece é que muitas crianças se culpabilizam pelo que está acontecendo, acham que ela é culpada de estar naquela situação, mas na verdade ela não tem culpa nenhuma. Então é importante que tenha essa conversa entre os familiares para que a criança saiba do que está acontecendo, né? Então, primeiramente, a gente tem que pensar que a criança ela deve falar e ela pode falar que não. Então, se ela não quer fazer alguma coisa, ela pode falar, eu não quero. Se ela não quer ir em algum lugar, ela pode falar, eu não vou. Se ela não quer que encostem no corpo dela, ela pode falar que não quer. E isso deve ser passado para a criança dessa maneira mesmo, né? Para ela entender que ela tem autonomia de negar alguma coisa, que ela tem autonomia também de aceitar outras. Mas, enfim, trabalhar um pouquinho essa questão da autonomia com a criança. Outra questão importante, trabalhar a autoestima. Uma criança que não tem uma autoestima boa, ela está mais vulnerável a ser vítima desse tipo de violência. Por quê? Porque o abusador chega com doce, chega com carinho, chega com atenção, e muitas vezes é isso que a criança precisa naquele momento e não tá tendo do adulto confiável. Então ela vai acabar entrando na onda do adulto abusador, vamos dizer assim.
Outra questão importante é fazer com que a criança entenda que ela é dona do próprio corpo. Então, tudo que tá nela, ela deve saber que é dela e que ela não deve deixar qualquer pessoa encostar, que ela não deve, quando tá sozinha com um adulto, aceitar todo tipo de carícia. Tem que distinguir o que pode ser feito em público e o que pode ser feito no privado. Então, por exemplo, às vezes a criança vai tomar banho, às vezes a criança vai no médico, às vezes a criança vai ficar doente, vai precisar de um adulto para manipular o corpo. E falar isso para a criança, que isso tudo bem. Mas também falar que se começar com uma carícia ali, uma carícia aqui, que abuso sexual não é só sexo, né? Já achar e não tiver nenhum outro adulto próximo, a criança já pode desconfiar do que está acontecendo. Outra coisa muito importante também é a gente observar nossas crianças, né? Então, ver os comportamentos dela na escola, em casa. Então, se ela tá um pouco mais retraída, se ela não quer tirar a roupa no hospital, por exemplo, no médico, né, nos exames de rotina, se ela agride muito os amiguinhos dela ou algum animal. Então, é a gente observar mesmo essa criança. Claro que se ela tiver, né, fazendo algum comportamento assim isolado, não significa que necessariamente ela está sendo abusada sexualmente, né? Pode ser outras coisas psicológicas ou mesmo da fase, né? Tem a fase da criança, que alguns de vocês já sabem que é a fase que ela começa a morder, né? O amiguinho começa a morder tudo. E é normal, né? Então, é muito importante a gente distinguir. Também não pode também se alarmar por qualquer coisinha, né? Observar essa criança, cuidar dela, né? Conversar, ter esse canal de comunicação bem aberto com ela, para que ela possa se sentir segura de falar o que ela quiser para vocês. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiveram alguma dúvida durante o vídeo, não esqueçam de comentar aqui embaixo que a gente vai, né, responder todas as perguntas que vocês tiverem. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei. E aqui embaixo na descrição vai estar escrito todas as nossas mídias sociais, nossos textos, nosso site, Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho mais de perto o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.